São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós atendido. Com essa confiança venho à vossa presença e a vós, com fervor, me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Nós lembramos que São José viveu o seu contexto do seu tempo, conhecia o seu país, a sua história, as suas ânsias de libertação. Agora nós vamos lembrar um pouquinho ainda do São José ou do José adolescente, jovem. Nós lembramos que ele, como um bom judeu do seu tempo, estava inserido na sua história e deve ter começado a trabalhar ali pelos seus 13 anos, quando começava já a ter a maioridade, a sua maturidade. E ele viveu essa profissão desde aí, porque a profissão naquele tempo era costume ser passada de pai para filho. E até dizia que se o pai não ensinasse a profissão para o filho, era como se o pai estivesse ensinando o filho a roubar. Portanto, José, desde a sua maturidade, já começou a trabalhar como o carpinteiro. Depois nós vamos falar mais para frente a função de José como carpinteiro, como que é que isto acontecia. Aos 13 anos, o judeu já era considerado de maior idade e ele já podia, portanto, ler a Torá, que era os 5 primeiros livros da Bíblia, em público, onde ele se comprometia em viver os mandamentos. Eram 613 mandamentos que o judeu era chamado a observar. E a partir da maturidade, da maioridade, aos 13 anos, José já deve ter começado a viver toda esta realidade, mesmo porque quando ele completou os seus 13 anos, ele fez esta cerimônia de passagem para a maturidade. E aí ele assumia vários compromissos. Um deles, por exemplo, que era comum para os judeus, era de colocar no seu braço esquerdo ou então na sua testa umas caixinhas de couro que continham algumas frases da Bíblia, e essas caixinhas de couro eram para que ele pudesse lembrar que ele tinha um compromisso com Deus, com a sua tradição, e
nessas caixinhas, ou nessa caixinha que ele trazia amarrado no seu braço, tinha até uma oração bonita que dizia assim: bendito louvado seja Senhor nosso Deus, Deus do universo, que nos santificastes por meio dos teus mandamentos e nos destes os preceitos do tefilim. Tefilim era justamente essa caixinha que ele já trazia aos 13 anos junto consigo, quando já era de maioridade, quando ele tinha já consciência dos seus compromissos religiosos, daquilo que ele devia realmente praticar. Assim como também ele tinha o compromisso de rezar várias vezes por dia. Logo de manhã, quando ele levantava, ele devia fazer a oração como um bom judeu. Nessa oração ele podia rezar assim: eu te agradeço, Rei, vivente e eterno, porque no teu amor me restituístes a alma, grande é a tua fidelidade. Era uma das orações que o judeu já rezava nesta idade, a partir dos 13 anos. Assim como também ele devia ir à sinagoga, rezar as orações, escutar a leitura dos profetas, cantar os cânticos, os salmos, e sempre rezando a oração chamada Shema Israel. Shema Israel quer dizer ouve, ó Israel. E era esta oração que é muito importante para todo judeu, que declarava a unidade, a unicidade de Deus para o judeu. E o judeu devia sempre rezar esta oração, Shema Israel, de pé, sem interrupção, sempre assim, tendo em consideração a importância de Deus na sua vida. A sua vida ainda era permeada de orações, por exemplo, o seu dia era constituído ainda de 18 bênçãos que devia ser rezado. Sempre era o costume, voltando-se para o templo de Jerusalém ou para Jerusalém, e sempre o dia dele também, além de todos esses compromissos de oração que o bom judeu devia fazer, ele tinha o compromisso de estudar a lei, a Torá, estudar, repeti-la em alta voz, os textos sagrados, para tê-los na sua mente, no seu coração. E até as orações também, para poder fazer antes das refeições, por exemplo, tomava o pão, rezava uma oração de agradecimento a Deus. Tudo isto José deve ter observado com muita fé durante toda a sua infância, a sua juventude e durante toda a sua vida. Outra coisa importante para lembrar como a vida religiosa era permeada na vida do judeu e, portanto, de José, eles tinham o costume de colocar no batente da casa uma espécie de um tubo chamado mezuzá, onde também ali tinha um pedacinho, um pergaminho, onde estava escrito a oração fundamental do judeu, Shema Israel, ouve Israel, e isto lembrava para o judeu a importância de Deus na sua vida, e este pergaminho colocado ali no portal da casa lembrava que a palavra de Deus precisava ser venerada, portanto, ao passar ali, até beijava
aquele pergaminho em sinal de respeito, de consideração para com a palavra de Deus. José, como nós sabemos, ele não era um homem de letras, como eram os escribas, como eram os doutores da lei, os fariseus. Ele não era nem da classe sacerdotal, ele era apenas um simples leigo, um simples homem do interior, como nós falamos, lá naquele lugarejo insignificante de Nazaré, que nem era constado no mapa da sua própria, do seu próprio país. Mas como bom judeu, como nós lembramos aí, ele praticava bem as suas tradições e como um bom judeu, ele também esperava pelo sábado para poder viver o preceito sabático. Portanto, ele, desde a sexta-feira à tarde, já se preparava para o sábado, à tarde já deixava o seu trabalho, já organizava a sua carpintaria, já organizava as lâmpadas de óleo para serem acesas no sábado, que era o dia de preceito, vamos dizer assim, para o judeu, o dia sagrado, e, portanto, certamente José aí se preparava com tudo aquilo que o judeu procurava se preparar para a celebração no sábado, na sinagoga de Nazaré, onde era realizada a liturgia, como nós falamos, onde se rezavam vários salmos, onde se rezava essa oração importante para o judeu, o Shema Israel, onde se escutava a palavra de Deus. Depois do seu compromisso no sábado, voltava para a sua casa e era costume também no sábado fazerem a refeição em família, e ele, como um bom judeu, deve ter feito tantas vezes a oração sobre o alimento que ele tinha junto com a sua família para comer, lembrando a oração, pedindo a bênção de Deus para os alimentos que Deus dava a ele e às pessoas para a sua alimentação. E, portanto, tudo isto, a vida religiosa permeava a vida de José e permeava sem dúvida, e permeou sem dúvida toda a vida de José quando conviveu com Maria e Jesus em Nazaré. Além disto, José deve ter passado toda a sua infância e adolescência como um bom judeu, ciente de toda a sua história, como nós já lembramos, ciente de toda a realidade do seu povo, e isto tudo marcou José como esse bom judeu, ciente das suas responsabilidades para com o templo de Jerusalém, ciente de suas responsabilidades como cidadão que devia o seu respeito, a sua obediência aos romanos, ciente de sua responsabilidade diante de Deus, onde ele sabia que devia ser aquele que tenha que levar Deus em consideração na sua vida, nas suas atitudes, no seu comportamento. E ele viveu toda esta sua vida
de uma maneira simples. Nós não temos nada que se apresente de diferente, de espetacular, de singular na vida de José durante toda a sua juventude e também durante toda a sua vida em convivência com Jesus e Maria. O que nós sabemos que ele tinha a consciência da importância de Deus na sua vida, ele tinha a consciência de que ele, como um cidadão israelita, judeu, tinha os seus compromissos e os seus anseios, os seus sonhos, como nós lembramos, como um bom judeu, ele pensava de ali pelos seus 18 anos se casar, se formar uma família, e isso se aconteceu justamente na vida dele, quando ali pelos 18 anos ele foi se casar com Maria, e aí ele foi chamado a esse grande e misterioso projeto de Deus, ser a mãe da Virgem Maria, ser o esposo da Virgem Maria, ser o esposo daquela que traria ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. Então, isto marcou bastante a vida de São José, quando ele, pelos seus 18 anos, tomou a decisão de se casar com Maria. E por que nós dizemos que São José casou-se com Maria ali pelos seus 18 anos, e não quando já era idoso, já era uma pessoa vivida, como os apócrifos informaram? Porque José era aquele que tinha sido escolhido para ser o pai do Filho de Deus e, portanto, ele era uma pessoa jovem, em seu pleno vigor físico, para poder assumir toda a responsabilidade de um pai e de um esposo que devia cuidar de sua esposa, devia educar Jesus, devia proteger, guardar, alimentar Jesus. Então, essa verdade nos é dada a partir de quando José, ao completar ali os seus 18, 19 anos, toma a iniciativa de se casar com Maria. A partir daí, os evangelhos, eles relatam alguns fatos que mostram toda a vida de José como o chamado a ser o esposo de Maria e o pai de Jesus. E se nós formos olhar os evangelhos, como nós já lembramos passado, já lembramos outra vez, as cenas dos evangelhos nos apresentam 8 vertentes da sua vida muito importante. Aquilo que nós já lembramos, que ele era o descendente de Davi, que ele devia dar a descendência messiânica para Jesus, e que ele devia dar esta descendência casando-se com Maria, sendo o esposo de Maria. Então, os evangelhos descrevem que Jesus nasceu de Maria, que era a sua noiva. Lucas relata que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, lá na Galileia,
a uma virgem prometida em casamento com José. E Mateus também lembrará que Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento com José e antes de morarem juntos, ela ficou grávida do Espírito Santo. E José, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la, ele resolveu deixá-la. Enquanto pensava nisto, eis que o anjo apareceu a ele em sonho e disse para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, ela dará à luz um filho, a quem tu porás o nome de Jesus. E José depois, então, tomou a decisão de fazer aquilo que o anjo lhe indicou e aceitou Maria como sua esposa. Depois o Evangelho vai descrever o nascimento de Jesus, que foi por ocasião do recenseamento ordenado por Quirino e que naquele tempo tinha saído um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento para todo o império. E também José foi com Maria da cidade de Nazaré até a cidade de Davi, ou seja, Belém, porque ele era da casa de Davi. E ali nasceu Jesus, lá na manjedoura. Depois nós vamos explicar um pouquinho como aconteceu esse fato e a pessoa de José ali. Depois disso que nós já lembramos que José fugiu para o Egito para salvar o menino Jesus de Herodes, sendo prontamente obediente ao mandato do anjo, fazendo o que o anjo lhe tinha dito. Foi para o Egito, trabalhou no Egito por um tempo, voltou depois para Nazaré, aceitando aquilo que o anjo lhe tinha dito de voltar para a sua terra e foi morar lá em Nazaré. Por isso que Jesus é chamado Nazareno, porque ele viveu em Nazaré. E assim nós vemos que José, nessa aventura de ser esposo de Maria e pai de Jesus, também cumpriu todos os seus compromissos, as suas obrigações como pai, de cuidar de Jesus, de educar Jesus. Um fato interessante que marca a vida de Jesus foi quando José e Maria o levaram aos 12 anos para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa e lá Jesus ficou e depois José e Maria voltaram para encontrá-lo. E esse fato até é explicável, porque Jerusalém, naquele tempo, pela festa da Páscoa, era tomada por uma multidão de gente que duplicava, mais do que duplicava, o número de pessoas nessa cidade. E, portanto, era passível até de se perder no meio daquela multidão. Mas quando José e Maria voltaram à busca de Jesus, eis aquilo que aconteceu, né? Ele aceitou, voltou para Nazaré em companhia deles, e essa frase bonita que Maria disse para Jesus: Filho, por que fizeste isso conosco? Olha que teu pai e eu te buscávamos angustiados. E aí mostra a consideração de Maria pela pessoa de José como o pai de Jesus.
E assim, José, como pai de Jesus, ele deu a Jesus a profissão de carpinteiro. Veja como José incidiu na vida de Jesus. Não só deu a descendência davídica a ele, não só impôs o nome a ele, como o evangelista tinha lhe dito de impor o nome, não só educou Jesus, mas também deu a Jesus uma profissão, a profissão de carpinteiro. Tanto é verdade que Jesus era conhecido como filho do carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não é este o filho de José que nós encontramos? Então, José, nesse sentido, como o esposo de Maria, passou a viver essa sua grande missão de pai de Jesus, né? E essa verdade nos mostra a importância de José no plano da salvação, mostra o quanto José realmente participou do desígnio de Deus na obra da nossa salvação. E Lucas relata que Jesus, ao iniciar o seu ministério, era conhecido como o filho de José. Isso é importante para que nós, então, vejamos em poucas palavras, mas com bastante ênfase nos evangelhos, aquilo que é a presença, a importância, o valor de São José na vida de Jesus e também de Maria. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.